tá chegando a hora de um dos momentos com mais entretenimento da temporada. Fala galera, Mancha Bola aqui e tá chegando o momento que todos os times buscam aquela última peça pra fazer eles finalmente ficarem completos e ir atrás de seu objetivo de vez. Eu tenho exatamente o movimento que cada time precisa fazer até a data limite de trocas dessa temporada. Vamos começar com os Pistons, que olha, eu vou ser sincero, nenhuma troca que eles façam vai mudar o fato que esse time é péssimo. E nesse ponto não tem por que nem fugir desse fato, só aceita e bora pra próxima temporada. Então a troca que eu faria se fosse diretor de Detroit é a do Bogdanovich para outro time. Tem muitos reportes dizendo que os Pistons não trocam o Bojan por nada, que pra mim faz sentido nenhum mesmo. O Bogdanovich vai fazer 35 anos ainda essa temporada, a timeline dele aqui bate em nada com a de Detroit, já que o segundo titular mais velho deles tem 24. Então só troca ele enquanto ele tem valor, porque eu acho que ele seria uma peça muito boa para algum contender que estaria disposto a abrir mão de algo bom por ele. Agora, se eu fosse o Wizards, eu consideraria trocar o Tyus Jones e o Kuzma. Ambos estão tendo uma das melhores temporadas de suas vidas, e é exatamente por isso que você tem que colocar eles em conversas. Assim como o Bogdanovich em Detroit, Kuzma e Jones são os titulares mais velhos do Wizards, e eu não acho que o valor de troca deles fique tão maior do que é hoje. Agora, diferente do Boyle nos Pistons, Tyus e Kuzma não são tão velhos, então eles poderiam ter espaço ao futuro que o Washington brigue para playoffs, porém trariam um valor imenso a qualquer favorito da liga, então não se sintam pressionados a trocá-los. Mas basicamente o que eu quero dizer é, tente cometer um assalto em alguém desesperado. Charlotte, troque Hayward e Terry Rozier. Ei, caso você não saiba, o Rozier tá tendo uma temporada boa pra caramba, e acho que ele cumpriria o arquetipo de sexto homem de algum time contender muito bem. E também com o Lamelo e Brandon Miller em Charlotte, o papel dele ficou meio redundante por lá, e ele já tá tretando com o novato deles também, então acho que o melhor a se fazer é trocá-lo. Hayward é um contrato aspirante e a timeline dele não bate com a do time, mas é bom o suficiente pra você conseguir alguma coisa em alguma troca. Então esse eu considero que seja importante uma troca mais urgente, e tenta ver o que você conseguir desenrolar, o que vier é lucro. Spurs é o primeiro time que eu acho que deveria ir atrás de alguém em vez de abrir mão, e eu acho que eles deveriam ir atrás de Trae Young. Quando eu escrevi esse roteiro, isso era pra ser mais chocante, mas atualmente parece que a galera pegou a visão do que seria o Trae com o Wembanyama. Apesar do Hawks não estar com vontade de trocar o Trae agora, acho que seria interessante você forçar um pouco, e os Spurs é o time que poderia fazer o coração dos diretores de Atlanta balançar, já que é San Antonio que possui as escolhas do Hawks, então oferece elas de volta e mais algumas futuras suas, ou algum jogador jovem e já é. Eu acho que os Spurs vão fazer um rebuild relâmpago, eles estão tendo que deixar o Wembanyama jogar menos de 29 minutos por jogo pra não ganhar mais jogos, então com o novato top 5 no draft que vem, uns 2 agentes livres e a troca nessa deadline, eles já ficam muito perigosos para a próxima temporada. Blazers, troca o Brogdon. Além de ser o mais velho do elenco, a presença dele ali é muito redundante, quando você tem 3 armadores que parecem ser o futuro da franquia. Eu já fico surpreso dele não ter sido trocado imediatamente quando veio no pacote pelo Holiday, então eu vejo alguns times dando escolhas, no plural, de draft por ele. Eu acho que é uma oportunidade perdida tanto para Portland quanto para Brogdon não pelo menos testar o mercado. Memphis, faça nada. Os Grizzlies já têm a temporada perdida, não bastava perder o Ja e o Steven Adams para a temporada inteira, ainda vai ficar sem Bane Smart por 6 semanas no mínimo. Só que ao mesmo tempo tem ninguém em Memphis que eu acho que vale a pena trocar só pra tancar essa temporada. Ao mesmo tempo que não acho que vale a pena trocar por alguém bom pra melhorar seu time também, já que você não vai aos playoffs de jeito nenhum. E você tem a sua escolha esse ano, acho que eles têm um elenco bonitinho pra ser favorito ao título ano que vem, então só mantenha o que tá acontecendo e é nóis. Toronto Raptors, teste o valor de geral, menos Scottie Barnes e Quickly. Eu acho que trocar o Pascal Siakam e o Anunoby já foi suficiente pra começar o rebuild no Canadá, porém ainda tem alguns jogadores como o Jakob Poeltl, Gary Trent Jr., Dennis Schroeder, que penso que vale a pena pelo menos testar o que você consegue com, porque tem alguns jogadores que tem muito valor ainda em Toronto. Pro Chicago Bulls, chegou a hora, mano. Me desculpa, não tem outra coisa que eu possa dizer aqui. Apenas vejo o que você consegue pelo Caruso, Lavine enquanto é razoavelmente jovem, pelo Vucevic e o DeRozan enquanto ainda é um jogador seu, porque o contrato dele acaba ainda essa temporada. E se você não estiver disposto a pagar o cara bem, você vai perder ele de graça. Então só vê o que você consegue fazer e é isso. Atlanta Hawks, a gente realmente não pode ter uma alegria, né? Eu acho que a única opção aqui pro Atlanta agora é orar. A melhor opção aqui então é realmente um soft rebuild, ou seja, nada de ser muito drástico com as suas trocas, tenta mover só o Capela de Jante, tentar pegar alguma escolha top 10 no draft, um agente livre, faz uma troquinha ali na off-season e é isso. Essa temporada já virou estatística. Utah Jazz, tente ser pior. O principal problema do Jazz, desde que começaram a fazer seu rebuild, é que eles são muito bons pra ser um time em reconstrução. Eles são um time bom o suficiente pra você não pensar neles quando pensa nos piores da liga, mas eles estão nem perto de ser um time que vai aos playoffs. Então naquela margem de ganhar 35 ou 40 jogos na temporada, onde vão ficar pra sempre presos se não tiverem iniciativa. Eu acho que eles deveriam trocar Clarkson e Lauri Markkanen e as coisas já estariam feitas. Porque apesar do Lauri estar jogando muita bola, ele não é uma primeira opção de campeão, e se você continuar com o time do jeito que está hoje, você nunca vai conseguir um cara desse calibre também. O Nets deveria trocar Mikal Bridges pra Houston. Cara, esse time do Brooklyn é o time mais depressivo da NBA atualmente. Eu tenho dó dos seus torcedores. Porque eles estão com um time que tem a cara de ser o eterno
décimo colocado, e é por isso que eu acho que eles têm que pegar suas escolhas de volta. Estão tão valiosos agora que mesmo dando seu melhor jogador, acho difícil pegar todas de uma vez. Enfim, é melhor fazer isso antes que seja tarde demais. Porque você sabia que se o Nets tivesse suas escolhas de draft de 2012 até 2017, eles teriam Lillard, Jaylen Brown e Jason Tatum? Pois é, então é melhor se arrepender enquanto ainda há tempo. O último time que acho que deveria vender até a data limite é o Houston Rockets. Pra ser sincero, esse time inteiro precisa só de tempo, pra gente ver quem é o que eles precisam, qual o objetivo, etc. Então a única que tenho na cabeça é troca o Jason Tate. Porque além de ser o cara que está na metade mais velho do elenco, também é um ala, o que significa que o espaço dele no elenco vai ficar cada vez menor. Já que você tem Dillon Brooks, Jalen Green, Quinn Whitmore, até a Amen Thompson tá jogando por ali às vezes. Então é só uma questão de não fazer mais sentido dele estar ali. Mas também não seria nada tão urgente. Bom, agora que falamos dos times que deveriam estar vendendo até a data limite, vamos para quem deveria estar comprando, começando com o Golden State Warriors. E aqui não tem segredo, o Warriors precisa de talento e ponto final. Então ou eles fazem uma troca nível Lakers na temporada passada, ou eles só vão atrás de uma estrela secundária, o que acho que é mais plausível. Então por isso eu gostaria de ver o Lauri Markkanen por lá. Eu acabei de falar que o Lauri não é uma primeira opção campeã, mas só por ter gente que acredita nisso, mostra o quão boa a segunda opção ele pode ser. Além de Lauri trazer altura também, algo que o Golden State tem um sério problema. Um mano de mais de 2,10 metros que arremessa é tudo o que o Warriors precisa. Inclusive ele já viria pro time sendo mais alto do elenco. Mas a dúvida é, você quer pensar no seu futuro ou dar as chaves pro Curry pela última vez? Já que o Curry tá de perseguição com o Kumigimuri e não bota eles pra jogar, então pelo menos aproveite o talento deles de outra forma. Lakers, só não faça nada burro. Eu continuo achando que esse time do Lakers tem um elenco muito bom. Eu acho mesmo que são ajustes mínimos, nem de elenco pra ser sincero, só de modo que eles estão jogando. Mas parece que eles estão bem focados em trocar o D'Angelo Russell. Então se for assim, não tente algo drástico como uma terceira estrela, e sim algo mais como um ótimo role player. Se o Tyus Jones, por exemplo, cair em Los Angeles, é coisa de maluco. Apesar de o aproveitamento tá me contando outra história, eu sinto que o elenco tá no caminho certo. O fato dos torcedores toda semana mudar quem é o grande culpado mostra que de fato não tem nenhum grande culpado. Pelo menos ninguém que esteja usando uma regata. Phoenix Suns, melhora o banco. Cara, os titulares do Suns estão muito bons. O Big Three tá jogando muita bola. Grayson Allen é um dos melhores arremessadores de 3 da temporada e o Nurkic tem um ano bem bom mesmo. O sexto homem Eric Gordon também tá fazendo o seu. O problema é o resto. O banco do Suns, se colocasse na frente de uma loja da NBA uniformizados, a única foto que eles tirariam seria do marketing do Suns pra postar no próprio Instagram. Tá tendo papo que eles podem trocar o Grayson Allen por ser contrato aspirante, e tá jogando tão bem que ele pode pedir muito dinheiro, coisa que quando você tem Durant, Booker e Bill, você não tem de sobra. Se você conseguir 2 jogadores bons de rotação por ele, já seria incrível, porque o Phoenix precisa de pessoas. De resto, joga no peito do Big Three que eles resolvem. O Magic deveria ir atrás do DeJounte Murray. Cara, mesmo com o Markelle de volta, Orlando continua a ser um armador que arma o jogo. E aí que entra o DeJounte. Ele não tira o brilho de Paulo e Franz Wagner e já mostrou ser um armador competente quando era a primeira opção de ball handle em San Antonio. A defesa dele não é o que muitos falam, porém é boa, então isso ajuda na cultura defensiva que foi formada em Orlando. Além de também trazer o arremesso de 3, que você tem tipo 3 bons arremessadores nesse time, o que já viria pra agregar muito. O fato é que Orlando tá pronto pra competir, e acho que com o DeJounte e a experiência que vão ter nos offs agora, já é o suficiente pra temporada que vem eles conseguirem fazer uma gracinha. Miami Heat, eu sonharia com Malcolm Brogdon. De novo, eu não acho que Portland deve tratá-lo como uma prioridade, um armador nesse time de Miami cairia muito bem. Assim, o Lowry tá jogando ok, eu acho. Mas se o Brogdon vier pra Flórida, é outro papo. Iria ser o time do ano passado, só que em vez de Gabe Vincent e Max Strus, seria Brogdon e Tyler Hero, que já seriam ótimos upgrades, né? Eu espero só que o Heat faça algo, já que temporada passada não fizeram. O time do jeito que está hoje tem um teto claro de chegar nas finais da NBA, mas não acho que deveria estar satisfeito só com isso. Já que tem esse nível, faz só uma forcinha pra tentar ganhar de fato, por favor. Dallas, eu vou ser sincero, eu também coloquei que o Pascal tinha que ser o objetivo deles. Então agora que ele não tá mais pra jogo, eu aconselho o Mavis a ficarem no Kuzma, que é uma versão meio do Paraguai do Siakam, mas é o que sobrou, né? É uma pena, porque eu acho que a coisa que o Pascal tinha mais a agregar em Dallas era sua defesa. O que o Kuzma tá sendo ok nessa temporada, mas não é muito ponto forte dele. Enfim, eu não acho que é um jogador que muda completamente o panorama em Dallas, mas é alguém que vai vir pra somar. E sinceramente, é o que o Mavis mais precisa agora. O Knicks precisa deixar o mais desconfortável possível a situação do Donovan Mitchell em Cleveland. Pra esse time do Knicks começar a ser levado a sério, eles precisam de uma superestrela. E o mais próximo que eles podem chegar disso, no futuro palpável, é com o Mitchell. Então tente já tomar algumas iniciativas, adicionar alguns jogadores que são amigos dele, tenta pegar alguns role players também de Cleveland. Esse é o objetivo de Nova York que deveria estar se focando, porque é a peça que falta. E se consegui-lo de graça, temos oficialmente um novo contender. Agora, Cleveland, faça o contrário, faça o Donovan Mitchell feliz. De forma alguma você pode fazer com que esse cara considere sair de seu time. Cleveland tem um futuro muito brilhante pela frente e Donovan é uma peça muito importante para isso. Manter seu núcleo
e aposte nele, que com o tempo eu acho que o resultado vem. Agora, se você quiser uma contratação mais pontual, um pivô reserva seria muito bem aceito por lá, principalmente com a situação atual do Evan Mobley. Em Sacramento, um armador com foco defensivo seria muito bom, principalmente com o Kevin Huerter tendo uma temporada bem mais ou menos, sendo generoso. Um Matisse Thybulle, ou no mundo perfeito, Caruso, seria alguém que viria para tomar de vez a posição e ajudar a defesa de perímetro de Kings, que é algo sofrível, viu? Se eles adicionarem essa peça final, eu acho que podemos finalmente levar Sacramento a sério e dizer que eles estão pro título de verdade. O Pelicans precisa só de um nutricionista pro Zion. Cara, analisando o elenco, você até sorri, porque é um elenco muito completinho. Eles têm um quinteto inicial muito bom, tem banco, tem defesa, tem arremesso para 3, tem até mesmo uma quantidade considerável de experiência em playoff. Eles só precisam que o superstar deles haja como superstar. Mas se ele for o Zion que vimos nas temporadas anteriores, o Pelicans é um time que eu consigo enxergar tranquilamente na final de conferência. O Pacers precisa de defesa. Foi um bom passo pegar o Siakam, mas eles precisam de mais. Por isso eu tentaria alguma troca com o Nets pelo Finney-Smith ou o Ken Johnson, porque são jogadores bons defensivamente, o que é importante porque eu envolveria o Buddy Hield na troca, porque a função dele é apenas acertar a bola de 3, e os dois que eu citei fazem isso e ainda entregam a defesa. Buddy também vai ter seu contrato esperado, e ninguém quer perder jogador de graça, então acho que seria uma ótima troca. O Clippers precisa de um ala pivô. Quem tá jogando na posição atualmente é o Paul George, o que não é o ideal, né? Cara, pega o Bones Highland e vai atrás do Torrey Craig ou do Kelly Olynyk, que é assim desses times que estão indo pra rebuild, que são jogadores reservas muito bons que farão você não ser mais obrigado a improvisar outros fora de sua posição. Inclusive, outro time que tá passando mal na posição de ala pivô é o OKC. Aí você vai me dizer, mas o Jalen Williams tá jogando muito, mano. O que você tá falando? Então, gente, o Jalen Williams, na verdade, é um armador, pô. As duas posições de frente do OKC tá bem mal, porque você só tem um Chet sem nenhum reserva muito bom. E como o OKC tem trocentas escolhas de espaço salarial, na minha opinião, tem que gastar sem dó mesmo. Eu vou nem falar de pessoas boas e em conta aqui, só pego o Lauri Markkanen e é nóis. Eu gostaria de ver uma terceira estrela em Filadélfia, e acho que das que estão no mercado atualmente, DeJounte Murray seria o que mais se encaixaria nesse sistema dos Sixers. Ele tem um pacote interessante nas mãos por conta da troca do Harden, e se você tem Joel Embiid e Tyrese Maxey em seu time, não vale a pena ficar pensando no título de 2030. Se você tem uma oportunidade agora, apenas faça. Porque tirando isso, o Philadelphia tem basicamente tudo que você pediria de campeão. E se o DeJounte vier, vai vir mais uma opção para arremesso de 3, o que é sempre bom. Os Nuggets precisam de sexto homem, só que sinceramente acho que eles têm a opção também de só esperar. Lógico que eles perderam o Bruce Brown, mas o Red Jackson tá comendo a bola, então ele pode tomar o papel que era dele, Christian Brown pode assumir o papel que era do Jackson, e Peyton Watson assumir o que Christian Brown era no playoffs passado. Enfim, acho que vale a pena ver como esses playoffs vão correr antes de cometer alguma ação precipitada e acabar ferrando um núcleo tão forte. Porém, eu ficaria ligado em um pivô reserva melhor também. Os Wolves precisam de um armador reserva, e pra mim o ideal seria o Dennis Schroeder. Agora, ele pode até estar um pouco caro pelo fato de estar tendo uma temporada muito boa, então tem outras opções na liga mais baratas, como o Horton Tucker e até o próprio Bones Highland. Mas se eles conseguirem o Schroeder, eu acho que a segunda unidade de Minnesota ganha um upgrade considerável, já que é alguém que consegue fazer seus arremessos além de criar pros outros em uma eficiência boa. Seria ótimo, principalmente para as escalações sem Ant Mike Conley. O Bucks precisa de um defensor de perímetro. Os mesmos que eu já citei aqui na lista para outros times, como Matisse Thybulle e Finney-Smith. Bom, saiu reportes que eles estavam indo atrás do DeJounte Murray, que eu não sei nem como isso poderia acontecer, para ser sincero. Mas já que você tem oferta pro DeJounte, você tem pro Caruso também, que seria uma escolha melhor e mais barata para Milwaukee. Eu acho que o Bucks não precisa fazer loucura aqui, é um time que tá uma peça defensiva de ser o melhor da liga. Não sacrifique sua profundidade. Não me entenda mal, acho que o Murray seria no mínimo interessante com o Bucks, mas esse ponto ia ser só pela ostentação, não acho que consta. Para fechar, os Celtics só precisam de qualquer jogador no mínimo mediano que estiver sem contrato na data limite. Porque sem dúvidas, Boston tem um núcleo de titulares e sexto homem mais forte da liga hoje. Porém, teve um jogo que o Porzingis estava lesionado, eu liguei na TV no segundo quarto e me perguntei por que o Celtics estava com garbage time no primeiro tempo. Se o Celtics tiver uma lesão, nem que seja de apenas 3 jogos nos playoffs de um dos seus titulares, eu acho que tem altas chances de Boston ser eliminado. Porque os caras tá passando fome por lá, viu? No último mercado de buyout tivemos jogadores como Westbrook, Kevin Love e o Red Jackson, que tá muito bem em Denver. Se você conseguir pegar jogadores desse calibre, acho que já é o suficiente, porque o Boston não tem nem o necessário para trocar por peças. Mas esse foi o foco que cada time precisa ter nessa janela de trocas. Comenta aí o que você gostaria que seu time pegasse, dá like, se inscreve, compartilha e até mais.